Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025, porque tem muitas informações importantes do lado do Internacional. O Inter já está em Belo Horizonte para a partida de amanhã contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Tem titular que está fora por conta de um problema no adutor da coxa. A gente vai falar sobre ele. A gente vai falar sobre a joia da base do Inter que foi relacionada para a partida de amanhã, o time do Internacional que pode passar por mudanças e a pressão em cima do técnico Roger Machado. Por que a direção não demitiu o Roger no jogo contra o Flamengo? A gente vai explicar nesse conteúdo. A gente também fala sobre o titular que está renovando seu contrato com o Internacional e o interesse do time de Cristiano Ronaldo e Ricardo Matias. A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo, sempre com apoio de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro ainda na KTO, vai aqui no primeiro comentário fixado, tem o link ali, entra naquele link e te registra por lá para dar uma brincada. Tem muito campeonato brasileiro nesse final de semana, tá certo? E quero falar também de Ativo, porque Ativo é você. Na Ativa sempre o melhor estimulante sexual do homem moderno, da mulher moderna. Já estamos entrando no fecha-mês do Ativo. Chama o pessoal, diz que veio aqui pelo canal, que tu vai ganhar um desconto super especial. Tem um número fixo na tela, tem o WhatsApp também, ou tu pode ir direto no link que tá junto com o da KTO, no primeiro comentário fixado. Entra nesse link que ele vai te direcionar pro WhatsApp de um dos atendentes do Ativo, tá? Bom, gente, vamos lá. Depois da eliminação, quarta-feira, o Inter entra em campo amanhã, 18h30, contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, em Belo Horizonte, e tem problema importante para o técnico Roger Machado. O Inter viajou no início da tarde desta sexta-feira para o confronto de amanhã lá em Belo Horizonte e Thiago Maia, com dores no adutor da coxa, está fora da partida. O Thiago Maia, que é um jogador que não vinha bem no Inter, porém nos jogos contra o Flamengo foi um dos poucos que se salvou. Foi bem nas duas partidas, lá no Maracanã talvez o melhor em campo do lado do Internacional, um dos poucos que conquistou isso, e também no jogo de volta no Beira-Rio, um dos poucos que foi bem na partida e na eliminação de quarta-feira. Então o Thiago Maia tá fora, o Richard deve ser o seu substituto natural como primeiro volante do Internacional, mas tem uma outra novidade na lista de relacionados, que é o garoto Alex, meio-campista da base do Internacional, é a novidade, nascido em 2006, o Inter inclusive passou mais detalhes sobre esse garoto. Eu vi alguns jogos, poucos é verdade, do Alex, eu vi ele jogando de duas formas, tá? De segundo volante, camisa 8, e de meia, tá? E aí um meia, não como Alan Patrick, no estilo Alan Patrick, aquele meia 10 clássico carteador. É um meia mais meia atacante, que chega bastante na frente, pisa bastante na área, finaliza, tem alguns gols, tá? Ele tem 3 gols e 12 assistências desde que chegou ao Internacional, tá? Ele é de São Paulo, Alex Rodrigues Pereira da Silva, nascido em maio de 2006, é um garoto bem jovem mesmo, tá? E que vinha tendo algum destaque na base do Internacional, tá relacionado para a partida de amanhã contra a equipe do Cruzeiro, tá? Em relação aos relacionados para o jogo, tá? Para vocês terem uma noção, Rocher e Antony os goleiros, Bernabei, Aguirre e Alan Benítez os laterais, os zagueiros Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel, Vitão e Juninho, os volantes Richard, Alan Rodrigues, Luiz Otávio e Bruno Henrique. Os meias Alan Patrick, Oscar Romero, Bruno Tabata e o garoto Alex que eu citei há pouco. Wesley, Carboneiro, Raikkonen, Ricardo Matias, Gustavo Prado e Borré, os atacantes relacionados do Internacional. Lembrando, Vitinho e Ener Valencia estão fora do jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Os dois estão suspensos, levaram terceiro amarelo lá na derrota de 3-1 contra o Flamengo no outro final de semana no estádio Beira-Rio. Esses os relacionados do Internacional. O time não deve fugir de Rocher no gol, Aguirre na direita, Vitão e Juninho à zaga e o Bernabei na esquerda. Richard substituindo então o Thiago Maia como primeiro volante, mais à frente Alan Rodrigues, de um lado Wesley, do outro Tabata ou Carboneiro, que está voltando de lesão, já entrou contra o Flamengo, e na frente o garoto Ricardo Matias. Esse deve ser o Inter para o jogo contra o Cruzeiro amanhã 18h30, o Inter que não vive uma das situações mais confortáveis no Campeonato Brasileiro, tá? O Internacional nesse momento é 12º colocado, 24 pontos, está a 5 do Mirassol, que é o primeiro time dentro do G6, não é uma diferença tão grande, mas pela pouca bola que o Inter está jogando,
vamos lá, né? Cá entre nós, não é uma situação tão boa do Internacional também no Campeonato Brasileiro. Deixa eu falar aqui sobre o Roger e essa pressão em cima dele. Eu até trouxe ontem uma informação de que a pressão interna, ela cresce nos bastidores, exceto, claro, do departamento de futebol que deu o respaldo para o Roger, presidente Barcelos, D'Alessandro, André Mazuco, o vice de futebol José Olavo Bisol, todos dão respaldo para o Roger Machado e, inclusive, todos esses nomes são respaldados pelo presidente Alessandro Barcelos. A informação é que não deve haver mudança no departamento de futebol tão cedo, tá? Nem no trabalho do Roger Machado. Repito, ontem até foi trazido pelo Simon Bianchini lá na Zero Hora e na Rádio Gaúcha que o Roger tem um crédito, ganhou, na verdade, esse crédito de 2 jogos, Cruzeiro e Fortaleza no Beira-Rio no outro final de semana. Aí sim, não apresentando nada, que é o que o Inter está apresentando, basicamente nada nos últimos jogos, aí sim vai se trabalhar numa grande possibilidade de mudança do comando técnico. Deixa eu falar aqui da renovação que aconteceu e que está acertada desde as últimas horas, que é do Bryan Aguirre, lateral direito titular do Inter. A gente falou aqui, tem mais ou menos 1 mês e meio, 2, que o empresário do Aguirre tinha pedido à direção do Inter uma valorização salarial. Por quê? Quando ele veio, por cerca de 8, quase 9 milhões, aliás, dá 8 milhões e meio, para ser mais exato, de reais, em agosto do ano passado, ele vem para ser reserva do Bruno Gomes. Bruno Gomes, na primeira rodada do Gauchão desse ano, tem uma lesão grave no joelho, o Aguirre se torna titular, começa a evoluir, e aí foi pedida essa valorização salarial para o lateral direito argentino do Inter, que tem contrato com o Colorado até 2027. O Inter pediu naquele momento para dar uma segurada, porque estava um pouco antes da data FIFA, não, do Super Mundial. Então o Inter estava tendo alguns jogos importantes de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. As conversas deram uma estagnada, mas nas últimas horas o Inter acertou com o Aguirre essa valorização salarial. Para a gente ter uma noção, geralmente esses jogadores que vêm do futebol argentino, muitos deles vêm ganhando ali na casa dos $50 mil mês. Tá, então a gente está falando ali de R$300 mil mensais. Eu não acredito, e até pelo que eu tinha escutado na época, que esse aumento é tão significativo assim. Por exemplo, para chegar na casa do $500 mil. Tá? Não acredito nesse valor. Agora, se ele já ganhava 300 mil, teve um aumento, quem sabe ali na casa dos 450 mil reais mensais, tá? E a outra situação que eu quero falar é envolvendo o Ricardo Matias, tá? Porque a informação desta tarde é de que o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, lá da Arábia Saudita, tem interesse no garoto do Internacional. O Inter nega essa informação e é natural, o Inter diz que não tem proposta, mas eu conversei com uma pessoa muito próxima do Ricardo Matias nessa tarde que me garantiu que tem proposta na mesa. Que o Al Nassr já fez uma proposta e que o Al Nassr vê com muitos bons olhos o menino de 19 anos do Internacional, que vê uma qualidade nele para futuro também muito interessante. Não seria para chegar e ser titular agora do Al Nassr, e sim um jogador que seria trabalhado. E é um movimento que o futebol saudita faz bastante, né? Tem buscado muitos jogadores jovens também no mercado brasileiro para tentar lapidar esses jovens atletas lá no futebol saudita e já ter esses garotos antes que grandes europeus cheguem neles. Vale lembrar que há 2 semanas atrás, o filho do Carlos Alberto Torres, que é um dos olheiros do Manchester United, ele esteve no Maracanã para observar o Ricardo Matias na eliminação do Inter contra o Fluminense. Ele acaba entrando no segundo tempo, não tem muita participação lá no Rio de Janeiro. E ano passado, antes de renovar com o Internacional, ele teve uma proposta de 9 milhões de reais do PSV da Holanda, tá? Quando ele renova com o Inter, ele renova até 2028, tá? Com uma multa de 65 milhões de euros, 413 milhões de reais. Então vale ficar esperto, porque essas pessoas próximas do Ricardo Matias estão dizendo que a proposta foi feita sim pelo Al Nassr para tirar o garoto do Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.